Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: prudência. Hoje nós vamos ver o que é ser prudente. Depois de vermos a classificação, ou melhor, o termo, o que significa a palavra prudência, hoje nós vamos ver o que é ser prudente. Prudência é qualidade. Ser prudente é colocar esta qualidade em prática. Por isso, em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus está nos ensinando o que é ser prudente. Ou seja, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então Jesus está mostrando para nós o que é um homem prudente. É aquele que ouve as palavras e pratica estas palavras. Por quê? Porque ele vai edificar ou ele vai viver a sua vida ou a sua família sobre a rocha que é a palavra de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a palavra de edificação. Cristo Jesus, aquele que edifica as nossas vidas. Por isso, o homem, a mulher que é prudente, ela ouve as palavras e coloca elas em prática. Tiago, ao escrever a carta, ele diz a mesma coisa de uma maneira diferente. Ou seja, ser prudente é falar com Deus, é ouvir, é analisar, é fazer escolhas certas e colocar em prática. Tiago ainda chama a atenção dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago está dizendo que nós temos que ouvir, mas ser praticantes daquilo que nós ouvimos. Porque se nós não colocarmos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, o que é ser prudente? É aquele que ouve, analisa e faz escolhas certas, colocando-as em prática em todos os momentos da sua vida. Então, para isso, nós vamos ver algumas coisas relacionadas à pessoa que é prudente. Ou seja, vamos ver os pormenores do que é ser prudente. Ser prudente é ouvir conselhos e planejar com cuidado. Planejar significa o quê? Colocar em prática. Então vamos lá. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, se nós conseguirmos ouvir bons conselhos, nós vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Nós vamos planejar com cuidado aqueles conselhos que nós ouvimos para colocar em prática. Entretanto, se não há conselho, fracassam todos os projetos. Porque nós vamos colocar em prática as coisas erradas, porque não houve um bom aconselhamento. E o melhor aconselhamento é buscar em Deus, é ouvir a palavra de Deus. Provérbios 19 e 20. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Então, sábio novamente está dizendo: ouve o conselho, ouve a instrução para ter sabedoria. Tendo sabedoria, nós vamos planejar com cuidado. Então, ouvir e colocar em prática, planejar com cuidado. E também, em Provérbios 21, 5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então nós temos que planejar para que tudo venha as consequências ser em abundância.
ser bem-sucedido. Porém, a pressa, ela leva à ruína, leva à pobreza. Então, o que é ser prudente? É também conhecer a Deus e descansar no seu agir, descansar na vontade de Deus, esperar claramente o agir de Deus para o nosso próprio bem. Provérbios capítulo 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então você vê, conhecer a Deus leva à prudência. Conhecer a Deus é o princípio da sabedoria. Ser prudente é temer ao Senhor. Então você vê, conhecer a Deus e descansar do seu agir. Provérbios 16, versículo 1 e o versículo 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, conhecendo a Deus, nós vamos fazer planos, mas sabemos que a melhor resposta vem dos lábios do Senhor. É Ele quem está no controle de todas as coisas. Nós podemos traçar o nosso caminho, mas se conhecemos a Deus, nós vamos entender que Ele vai nos mostrar o caminho para que os nossos pés andem de conformidade com a vontade, com o agir de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós temos vários propósitos, vários objetivos, vários sonhos, mas o desígnio, ou seja, a resposta e a vontade sempre é a do Senhor que permanecerá. E esse é o melhor caminho. A sua vontade é a melhor vontade, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. E os pensamentos e o agir de Deus são os melhores. E os caminhos deles são os melhores. Os pensamentos deles são os melhores para nós. Então eu tenho que conhecer a Deus e descansar no seu agir. O que é ser prudente? É ser humilde. Provérbios 18, do verso 10 a 13, diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então eu tenho que ter humildade, que tudo o que eu preciso, tudo que eu necessito vem das mãos do Senhor. A riqueza, ela é prejudicial, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós buscamos no Senhor a nossa torre segura, nós vamos estar seguros. Entretanto, quando nós buscamos na riqueza ou em bens materiais, antes da ruína, isso vai trazer para nós a ruína. Porque achamos que toda a nossa riqueza, todos os nossos bens materiais são uma alta muralha. Eu tenho que ser humilde, porque a honra vai adiante a humildade. Se eu quero ser honrado, primeiramente eu tenho que me descer do meu pedestal. Eu tenho que abandonar o meu ego e reconhecer que eu sou totalmente dependente do Senhor. E assim eu vou ser honrado. Por quê? Porque eu sei que diante do Senhor eu tenho o meu abrigo seguro. E isso é ser prudente. Reconhecer que no Senhor eu tenho toda a minha torre forte, toda a minha segurança. E esta segurança não é falha igual a segurança dos homens. A segurança de Deus é plena. Nele estou seguro. Ser paciente
O que é ser prudente? Ser humilde, ser paciente. Em Salmo 37, verso 7, verso 8 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então eu tenho que descansar no Senhor, na sua vontade, no seu amor para comigo. Aquele que vive para o mal o destruirá. Por isso eu preciso ter paciência. E o salmista, no Salmo 40, verso 1, ele mostra isso para nós. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele ouve o nosso clamor e ele age ao nosso favor. Então, tenha paciência. O prudente é paciente. Ele sabe aguardar o agir de Deus no momento certo, na hora certa. O que é ser prudente? É ser sensível ao ouvir a voz de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quando nós ouvimos ao Senhor, nós vamos caminhar pela palavra do Senhor e esta palavra vai nos multiplicar os anos de vida. Por quê? Nós vamos fugir de toda aparência do mal. Nós estaremos só na prática daquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas eu preciso ser sensível à voz de Deus, estar atento ao que Deus fala ao nosso coração. E Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 1, nos mostra isso. Por-me-ei na minha torre de vigília, ou seja, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então eu oro, eu falo com o Senhor e eu vigio para ver o que Deus vai falar comigo. Ou seja, ser sensível à voz de Deus. Provérbios 8, verso 32 a 36. Ser sensível à voz de Deus. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, o sábio está dizendo: ouve a voz do Senhor, porque felizes são os que guardam os seus caminhos. Ouve o ensino, sede sábio, não rejeite a palavra do Senhor. Feliz o homem que dá ouvidos, esperando, ou seja, velando, vigiando, dia a dia, as suas portas, esperando nas ombreiras da janela, nas ombreiras da porta, a sua entrada, porque o que acha a vida alcança o favor do Senhor. Então nós temos que estar atentos, sensíveis ao que Deus quer falar ao nosso coração para acharmos a vida e alcançarmos o favor do Senhor. Porque quem peca violenta a própria alma. Todos os que aborrecem amam a morte. Todos que aborrecem ao Senhor amam a morte. Mas todos os que aborrecem ao pecado têm a vida eterna. Por quê? Porque ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu não posso deixar de ouvir e ser sensível à voz de Deus. Então o que nós aprendemos hoje? O que é ser prudente? É ouvir conselhos e planejar com cuidado, é conhecer a Deus e descansar no seu agir, é ser humilde, é ser paciente, é ser sensível a ouvir a voz de Deus. E que Deus nos abençoe dia após dia. Vamos orar, queridos?
Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que nós possamos ser prudentes, ó Pai. Estar atentos à tua voz, sermos humildes, sermos, ó Pai, sensíveis em tudo que está ao nosso redor, reconhecer, ó Pai, a tua voz e aguardar o teu agir, ser totalmente dependente do Senhor, caminhar de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe cada família, Senhor Deus, sustenta-os debaixo da tua graça, coloca a tua mão sobre todos os que estão doentes, ó Pai, abatidos, deprimidos, oprimidos, traga cura, libertação e restauração, seja feita a tua vontade em cada vida, ó Pai. Abra as portas para os desempregados, supre toda e qualquer necessidade, ó Pai. Aviva, Senhor Deus, a nossa nação com a tua palavra. Aviva a nossa cidade, ó Pai, com a tua palavra. Aviva a nossa vida com a tua palavra, para vivermos como pessoas prudentes, aguardando e confiando no teu agir, confiando no teu melhor para nós. Sustenta-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, dia após dia. Aplica a tua palavra em cada coração. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.